Para muitas bandas, 20 anos de carreira é o momento em que a criatividade acaba e o momento em que eles vivem apenas da nostalgia, tocando os mesmos sucessos e repetindo as mesmas fórmulas. Mas o Motionless in White chegou até aqui tentando evoluir. E como você honra o passado sem ficar preso a ele? Muitas bandas tentam recriar o passado, mas o Motionless sempre preferiu correr riscos. E é exatamente isso que Decades nos mostra, e o torna um álbum tão importante, porque ele não foi criado para ser uma celebração do passado, ele foi criado para mostrar o que a banda representa depois de 20 anos, e para provar que eles ainda têm um futuro, e que a banda ainda tem algo a dizer. E talvez seja justamente isso que torna esse álbum tão interessante, porque é um álbum sobre onde eles querem chegar, mas sem ficar preso ao passado. Quando o Motionless surgiu em 2005, ninguém imaginava que eles durariam tanto tempo. A banda passou por mudanças na indústria, mudanças na cena, mudanças dentro do próprio metalcore. E enquanto muitos grupos desapareceram, eles continuaram evoluindo. E depois do sucesso de Scoring The End of the World, lançado em 2022, o grupo finalmente alcançou um nível que nunca havia experimentado antes, chegando às arenas e grandes turnês internacionais. Mas ao invés de descansar sobre o sucesso, eles decidiram fazer algo maior, criar um álbum que representasse tudo que viveram nesses 20 anos. E foi assim que nasceu Decades. E pelo nome, muita gente imaginou que seria apenas um álbum nostálgico, uma volta às origens ou uma tentativa de recriar o som dos primeiros discos. Mas não parece ser esse o objetivo. Em entrevistas recentes, Chris explicou que o álbum foi concebido como uma representação da trajetória completa da banda. Os altos, os baixos, as mudanças, as dificuldades e principalmente a capacidade de continuar existindo em uma cena que mudou completamente ao longo dos anos. É um álbum profundamente conectado à ideia de perseverança mental e emocional, uma obra construída em torno da luta constante contra a negatividade, pressão e contra o desgaste do tempo. E talvez seja essa a mensagem central do álbum. Não importa quantos obstáculos apareceram, não importa quantas mudanças aconteceram, o Motionless in White continua aqui, mais forte, mais experiente e ainda em evolução, não apenas emocionalmente, mas também musicalmente. E como transformar 20 anos de história em um único álbum? A resposta parece estar no som. Uma das coisas mais interessantes nesse trabalho é que a banda não tentou escolher apenas uma fase da própria carreira. Pelo contrário, tudo indica que eles tentaram reunir todas elas. O peso dos primeiros discos, a influência industrial, os elementos eletrônicos, os refrões maiores e a produção cinematográfica, que se tornou uma das marcas registradas da banda nos últimos anos. Chris já deixou claro que o objetivo nunca foi abandonar as raízes, mas também nunca foi repetir a mesma fórmula. E talvez seja exatamente isso que torna essa obra tão interessante. Não parece ser um álbum feito para recriar o passado. Parece ser um álbum feito para transformar esse passado em algo novo. Uma celebração da trajetória da banda em um álbum que transforma nostalgia em evolução. Em outras palavras, é juntar tudo aquilo que transformou a banda no que ela é hoje. E uma das maiores surpresas até aqui foi a participação de Corey Taylor em Playing God.
Mas essa colaboração não aconteceu por acaso. Chris sempre falou sobre a importância que o Slipknot teve na formação do Motionless. Ele afirmou que dividir uma música com Corey era praticamente realizar um sonho de vida. E existe algo simbólico nisso, porque não é apenas sobre olhar para o passado, é também sobre reconhecer as influências que ajudaram a construir a banda. Por isso, dividir uma música com Corey representa mais do que apenas uma colaboração. E aonde eles querem chegar? Porque esse parece ser um álbum sobre continuidade. Chris deixou claro em entrevistas ao falar sobre isso, que eles nunca tiveram medo de correr riscos e que a banda jamais pretende abandonar as músicas pesadas e emocionais que definiram a sua identidade, mas também não pretende parar de evoluir. E essa frase resume perfeitamente a visão do álbum. O álbum não é sobre escolher entre o Motionless antigo e o Motionless atual. O objetivo é fazer os dois coexistirem. Por isso, o álbum parece menos uma comemoração e mais uma declaração. Uma declaração de que a banda ainda está crescendo, ainda está experimentando e ainda está procurando novas formas de contar as suas histórias. E o que faz esse álbum ter importância? Ele se torna importante porque ele chega em um momento diferente da carreira da banda. Eles não estão mais tentando provar que merecem um espaço na cena. Eles já conquistaram esse espaço. Agora, eles estão tentando consolidar um legado. É sobre continuar relevante, criando e continuar avançando. E Decades parece ser exatamente isso. Um álbum que reúne 2 décadas de influências, experiências e transformações. Não para encerrar uma história, mas para mostrar que ela ainda está sendo escrita, mesmo depois de 20 anos. Porque o tempo muda tudo. Muda pessoas, muda bandas, muda o som. A questão nunca foi evitar essa mudança. A verdadeira questão sempre foi o que permanece quando tudo ao redor evolui e como continuar evoluindo sem perder aquilo que fez as pessoas se conectarem com você. E talvez este álbum seja a resposta deles para estas perguntas. E depois de ouvir tudo que Chris disse sobre o álbum, fica claro que ele não foi criado para agradar apenas os fãs antigos, ou somente os fãs da fase atual. Ele foi criado para representar a banda como um todo. A banda que começou nos clubes pequenos e a banda que chegou aos grandes festivais. E a banda que, com 20 anos de carreira, ainda acredita que pode continuar evoluindo. And show us what Sacramento's got. When I tell you to bounce, side to side, and front to back, you get the fuck off. We'll see you when we come to you. I said gotta say, bounce. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão ansiosos para ouvir esse álbum? Gostam da fase atual do Motionless ou preferem a era antiga? Deixa aqui nos comentários. E se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.
É isso, falou! Keep your mouth shut, listen, motherfucker.